Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre mais uma hipótese de continuidade da tendência. Nós vimos nas aulas anteriores sobre a continuidade quando falha a dupla confirmação. Aqui nós vamos ver quando ocorre apenas um gatilho ou quando ele nem ocorre. Vamos ver? Então, gente, adiantando, eu já fiz toda a marcação aqui dessa tendência, tá? Todas as linhas do leque. Aqui, olha, nós temos a quebra de linha, tá? Quebra de linha proporcional. Olha só esse movimento de tendência aqui, ó. Quebra de linha proporcional. E aqui nós temos o nosso leque. Quebra de linha e movimento de leque é o quê? Quebra de linha, que onde houver gatilho vai ser nosso gatilho macro, tá? Em seguida, o preço vem fazendo assim, ó, aqui na frente, ó. Então, nós conseguiríamos fazer aqui ainda uma linha de acompanhamento, mas eu não vou fazer porque aqui qualquer tipo de gatilho que houver aqui vai ser gatilho micro, e quando a gente está falando em acompanhar a continuidade da tendência, ou seja, a continuidade da direção do leque principal, nós precisamos estudar o leque principal. E como eu aqui quero trabalhar com vocês a continuidade ou não deste movimento aqui, olha, eu quero saber se o movimento desse que realizou este leque principal, se ele vai continuar. Se apesar dessa quebra aqui, ou qualquer quebra que viu ocorrer aqui na frente, se ele vai seguir e ir embora. Então, eu quero ver essa possibilidade, tá? Se isso vai acontecer, né? E como é que a gente pode pensar isso. E para estudar se ele vai continuar ou não na direção dessa tendência aqui, eu não vou analisar gatilho micro. Por quê, gente? Gatilho micro aqui vai me dar o quê? Entradas micro, alvo micro. Então, olha só, qualquer tipo de entrada que venha ocorrer para mim aqui, ó, com relação à quebra de linha e gatilhos aqui, meu alvo tá aqui, olha, ó, alvo micro, tá? Alvo micro, gatilho micro, tá? Então, gente, aqui a gente não vai estar analisando isso aqui, a gente vai estar analisando de forma seca, né, a base de toda a estratégia. Por quê? Porque eu preciso analisar a continuidade da tendência, então eu preciso ver a quebra de linha do leque principal. Então, a quebra de linha do leque principal é ali, já marquei o corpinho do candle da máxima ali, ó, o corpinho de candle da região. Meu gatilho ocorreu ali na frente. E o que eu sempre falo para vocês? Após ocorrer o primeiro gatilho, gente, olha, ao que? O preço tende a falhar. Então, ocorrendo o primeiro gatilho, o preço tende a falhar e aí ele continua novamente na direção da tendência do leque, dessa tendência principal aqui do leque principal. Então, ele falha e volta, começa a cair na direção, né? Na mesma direção da tendência principal. E é isso que ele fez ali na frente, inclusive ficou bem visível, pessoal. Ó, inclusive ficou bem visível, olha só aqui, vou puxar para vocês verem. Ó, a gente consegue enxergar todo o gatilho, olha só. Quebra de linha, tudo ali, ó. Quebra de linha, dupla confirmação e pronto, buscou aqui nosso fundo, tá? E fez o quê? Fez um movimento de queda na direção do movimento do leque principal, que é queda, tá? Então, quando ele falha o gatilho, aqui ele fez um gatilho de reversão, e quando ele faz essa falha aqui, né? Aqui, nesse caso aqui, gente, ele fez o gatilho. Isso aqui poderia ter ocorrido sem fazer o gatilho. Como? Aqui nossa quebra, né? E aí o preço poderia ter vindo aqui na frente, ó, nem gatilho fez, mas fez tudo isso ali, mas sem fazer gatilho. Poderia ocorrer sim, tá? É uma hipótese também da gente verificar a continuidade. E depois disso, gente, depois que o preço vem ou faz gatilho ou nem faz gatilho, ele falha, começa a andar novamente na direção de queda, né, que é a direção da tendência principal. E aí, o movimento, ó, estando em ondas, a gente faz nossa linha de tendência para acompanhar esse movimento, porque esse é o passo a passo que eu passo para vocês. Após o primeiro gatilho, você precisa acompanhar o movimento que segue, ou seja, ó, movimento principal aqui, queda. Fez o primeiro gatilho de reversão, eu acompanho a queda que vai ocorrer, né? Porque é o movimento principal que está ocorrendo novamente. Acompanho essa quedinha, marco linhas de tendência nesse movimento em ondas para eu observar o quê? Um novo gatilho. Então, se ele fizer isso aqui, aí sim, dupla confirmação, porque eu já tenho um gatilho aqui, com mais um gatilho aqui atrás, dupla confirmação. O preço vai seguir buscando aqui, ó,
Se ele superar a região do gatilho base, que é essa aqui, que a gente já considera pavio, e aí ele vai embora. Se não, né, aí ele vai falhar e a gente já vai entrar na falha da dupla confirmação, que é a aula que a gente já viu. Mas nesse caso aqui, o que eu tô mostrando para vocês, trazendo para vocês, é quando, ó, aqui acho que não ficou visível, deixa eu puxar. Aqui, olha, aqui ele fez a quebra, olha, ele iria dar compra aqui, ó. Olha só, a gente vai visualizar isso com detalhes ainda. Então, aqui eu teria um gatilho, outro gatilho aqui, ele ultrapassando a região do gatilho base, pronto, vai embora. E ele também não poderia falhar aqui, porque se falhasse aqui, né, entra naquela situação que eu acabei de falar, só que não ficou visível, entra naquela situação que a gente já viu de falha na dupla confirmação, porque aqui, até, né, ocorrendo isso tudo é falha na dupla confirmação. Mas essa aula é justamente de quando nem ocorre a dupla confirmação. Aqui a gente tem um gatilho, né, que poderia nem ter ocorrido, como eu já expliquei, poderia simplesmente ter falhado aqui embaixo, né, sem nem fechar acima. E aí, gente, a gente acompanha a queda seguinte a isso. Quebrou a linha de tendência? Nem fez gatilho. Vai lá e fecha abaixo e faz mais um gatilho de queda, de continuidade, né? Então, ele faz mais um Mzinho aqui, confirmando a nossa continuidade. Então, gente, quando após o primeiro gatilho, ele falha, porque isso que sempre acontece, na maioria das vezes, né? Ele falha. E aí, a gente acompanhando esse movimento, ele faz a quebra de linha proporcional, mas não dá o segundo gatilho, e ainda dá um gatilho de venda, de continuidade, aqui é a confirmação pra gente de que o preço vai seguir na venda, tá? Lembrando que aqui foi um caso em que a gente conseguiu visualizar movimento em ondas para marcar linha, tá, gente? Após o primeiro gatilho. Mas poderia acontecer da gente não ter conseguido visualizar, poderia ter sido candle a candle. E quando é candle a candle, você só vai pensar que ele vai reverter se ele subir, fechar acima aqui, ó. Pronto, aí dá o pivô. Aí seria um gatilho e um pivô, ó. Fechando acima, pivô, tá? Isso quando você não consegue visualizar movimentos em ondas ali para fazer marcação de linha de tendência. Nesse caso, simplesmente você faz o quê? Aguarda fechar acima, tá? Então, quando você visualiza, fica tudo mais tranquilo, mais fácil de analisar. E quando está candle a candle, simplesmente, olha, vamos dizer que ele fez aqui dupla confirmação, ó. E aí ele vai e segue aqui candle a candle. Você teria no máximo uma linha aqui, ó, né? Com esse retorno. Vamos dizer que nem tivesse feito esse retorninho ali, ó. Vamos dizer que ele tenha seguido aqui, ó. Fechou abaixo, ó. E aí ele segue candle a candle, né? Gente, simplesmente não vai ter compra ali, não vai ter outro gatilho. Você não vai visualizar outro gatilho aqui, porque não vai ocorrer, né? Então, nem linha você vai ter ali. Então, você precisa estar conseguindo fazer algum tipo de linha para visualizar. Então, você segue com o pensamento em venda, salvo se ele voltar aqui, ó, candle a candle, fechar acima da região, pronto, aí você já vai pensar em compra. Mas enquanto isso não acontecer, se estiver candle a candle, é venda. Então, gente, aqui, o que você tem que fazer? Acompanhar sempre, não esquecer disso, ó, a sua consolidação, que é essa aqui, acompanhar no mesmo tempo limpo do movimento principal. Esse tempo aqui tá limpo em 2 minutos. Essa consolidação eu acompanho ela em 2 minutos, tá? E eu só aumento o tempo quando? Quando consolida tanto, que eu vou jogar na tela, ó, aqui desceu. Mas pode ser que eu, né, consolide tanto que quando eu vou correr a tela para o lado para caber o restante da consolidação que vem ocorrer aqui na frente, né, eu precise mudar o tempo gráfico. E aí eu aumento o tempo gráfico, né? Se eu tiver uma consolidação muito grande ocorrendo aqui, ó, tem consolidação aqui, tenho mais lá para frente, não tá cabendo, aí eu aumento o tempo gráfico. Mas salvo, né, se não acontecer isso, eu continuo no mesmo tempo gráfico da minha tendência lá de trás. Então, meu tempo lá estava limpo em 2 minutos, aqui eu vou acompanhar em 2 minutos, tá? Então, eu estou aqui em 2 minutos acompanhando isso com vocês e a gente viu que ocorreu um gatilho, a falha do gatilho, que na maioria das vezes ocorre, ele tende a falhar mesmo o primeiro gatilho, e aí o preço vem quando ele, após o primeiro gatilho, isso que não pode ser esquecido, após o primeiro gatilho, quando ele faz a falha, você acompanha esse movimento de continuidade de tendência de leque, fazendo um novo lequezinho aqui na frente. E aí, quando não ocorre o segundo gatilho, quando ele não faz, pronto, vendinha. E aqui vocês podem observar que foi uma quebra proporcional válida, olha. Olha só.
totalmente proporcional, a gente tem até, 3 movimentinhos. Proporcional, era para ter fechado ali em cima se quisesse continuar, tá? E não ocorreu. E aí, gente, o que a gente faz em seguida em relação a alvos? Claro que a gente tem TTA de onde? A gente tem todo um estudo gráfico aqui de trás, olha, a gente tem TTA, estudou tudo aqui para trás, a gente tem todo o estudo do macro feito, tá? Você não vai analisar isso aqui e sair operando do nada. Além disso, você vai fazer o quê? Fibonacci. Você vai marcar 100% aqui embaixo, na mínima aqui da região, e 0 lá na retração. Você vai pegar a sua ferramenta de Fibonacci, ela tá aqui, ó. Vai pegar ela, vai marcar aqui no fundo. Ela sempre vem com 100%, né? Na primeira marcação é 100%. Ó, e 0 lá em cima. E aí, gente, quais são os alvos? Primeiro alvo, 78,6 e 88,6. Segundo alvo, 113 e 127. Terceiro, 161,8. Quarto, 268. E a gente ainda tem 3,618 lá para baixo, né? Aqui não tá dando para ver. A gente tem 3,618 lá para baixo. Acho que eu não coloquei. Ah lá, 3,618 lá para baixo. Seria nosso alvo também. Chegou bem próximo até, olha aqui na frente. Então, gente, esses são os nossos alvos e como você acompanha? Você vai acompanhando alvo a alvo. Chegou em 88, deu dupla confirmação de compra no movimento de queda? Não. Segue até o próximo. Chegou em 113, 127, deu dupla confirmação de compra nessa queda? Não. Segue até 161,8. Deu dupla confirmação analisando toda a queda? Não. Segue e aí vai seguindo. E assim você vai seguindo, tá? Então é isso até então. O próximo módulo, né, no módulo de mini harmônica, a gente vai ver um pouquinho mais sobre como seguir acompanhando, tá? E é isso. Use sempre confluências, né? Não analise alvo de Fibonacci a seco. Analise com nossos TTAs e tudo mais. E é isso. Até a próxima.